Ele foi preso, fugiu da prisão, foi preso novamente, fugiu novamente, foi morto. De quem eu estou falando? De quando eu estou falando? Quem é esse? Perguntei a mesma coisa que perguntei no início. Começa agora o terceiro e último episódio de Bettina Investigation. Era assim que falava? De Bettina Investigation no caso de Ted Bundy. Pessoal, gostaria de me desculpar dizendo que você deve estar sentindo falta do meu blazer e da minha cara mais profissional, mas é que eu esqueci minha maquiagem e meu blazer em casa, mas eu não poderia perder a oportunidade de gravar esse desfecho dessa história que vocês vêm aguardando há meses, que parece que eu abandonei o caso, mas eu não abandonei o caso. Eu tive problemas, a vida bate na gente, mas a gente levanta e volta pra terminar o que não tinha terminado. Se você está assistindo esse vídeo pensando do que essa louca está falando, saiba que tem 2 episódios já dessa curta temporada de Ted Bundy, esse é o terceiro e último. Alguém mandou uma mensagem. Nós já falamos um pouquinho sobre como foi a vida de Ted Bundy desde a infância até a vida adulta. Já falamos dos relacionamentos que ele teve, da parte mais amorosa e de relacionamentos com as pessoas humanas e dos seus crimes. E agora nós vamos para a parte derradeira e final do julgamento. Ted Bundy foi preso pela primeira vez em 1976, após ele ser julgado. Carol, que era uma menina que ele tinha tentado sequestrar, porém foi uma das meninas que sobreviveu aos possíveis ataques de Ted Bundy, havia denunciado e feito um relato sobre como era a pessoa que tentou alguma coisa contra ela e em que carro ele estava usando. Acontece que Ted Bundy foi parado pela polícia num dia que estava indo de um lugar ao outro. A polícia parou ele, encontrou algumas coisas muito suspeitas no carro dele e resolveu levar ele para a delegacia. Lá eles começaram a ver algumas coisas e viram que o perfil dele batia com o suspeito de um crime. Junto com outros suspeitos, ele foi colocado numa parede. Carol foi lá para identificar qual era a pessoa que tinha tentado lhe fazer mal e ela identificou Ted Bundy, disse que tinha certeza absoluta e foi aí que ele foi julgado e condenado de 1 a 15 anos de prisão. Nesse período que ele teve preso, diversas provas e evidências foram reunidas para apontar que ele também era o culpado pelo assassinato de Karen, uma outra moça que foi assassinada de forma brutal. Reuniram diversas provas e foram acusar ele também por esse crime enquanto ele já estava na cadeia. Como esse crime poderia ter sim uma sentença de pena de morte, ele foi transferido da prisão de Utah para uma prisão no Colorado. Foi lá nessa cadeia em Colorado que ele começou a estudar para fazer a sua própria defesa e também estudar maneiras de escapar daquela prisão. Desde esse momento, o Ted já planejava sua fuga, ele fazia alguns exercícios de resistência dentro da cela, também fazia um exercício que era pular do alto da beliche pro chão para saber como cair, e também fazia pequenas corridas de resistência. Foi então que no dia do seu julgamento, em 1977, quando ele estava sendo acusado pelo homicídio da Karen, que ele estava na biblioteca estudando, ele viu uma brecha, pulou da janela e correu em direção às montanhas. Essa prisão ficava em Aspen, no Colorado, onde é bem frio. Ele correu para as montanhas e ficou lá, abrigado numa cabaninha, passando muito frio e muita fome. Na verdade, não era o dia do julgamento em si, mas sim de uma audiência preliminar desse caso. Foi então que a polícia montou uma grande operação e começou a caçar o Ted por Aspen, mas ninguém achou nada. E depois de 6 dias, o Ted, que estava nas montanhas passando muita fome, resolveu voltar para Aspen, foi encontrado. Não sei se ele queria ser encontrado ou não, mas voltou para a cidade para conseguir, enfim, se alimentar e fugir do frio. Estava com 11 quilos a menos e foi levado de volta para a prisão. Em dezembro daquele mesmo ano, Ted fez a sua segunda fuga. Parece história de filme, né? Ninguém acredita se contar. Um dos guardas foi levar o jantar no quarto do Ted e o que ele encontrou foi uma cama coberta, cheia de livros embaixo, pra ele fingir que tava dormindo. Ele cobriu e ele escapou pelo um buraco no teto, onde ele rastejou até o dormitório dos guardas, vestiu uma das fardas dos guardas pra conseguir sair da prisão sem que ninguém percebesse que era ele, né? Se tu pensa assim, meu Deus do céu, sabe de onde é que saiu essa ideia dele? Tipo, é bizarro, né? Parece história de filme. Como assim tinha um buraco agora no teto do negócio, ele conseguiu fazer... Enfim, sim, é real. 2 semanas depois dessa fuga dele, o Ted foi do Colorado pra Flórida e lá ele cometeu mais 2 assassinatos. Como era o modo dele, ele basicamente ia nessa área de universidades, ele foi lá, entrou nessas casas, dormitórios que tem nos Estados Unidos, matou 2 estudantes de forma brutal, como ele fazia, e ainda agrediu diversas outras moças que moravam junto, e nenhuma delas conseguiu identificar quem ele era. 46 dias depois que ele já estava em fuga,
ele foi detido numa operação estoque, foi levado pra delegacia, ele tava com diversos cartões de crédito de diversas pessoas, acho que eram uns 21 cartões de crédito de muitas mulheres, que ele tinha roubado claramente. Ele foi levado a tribunal e onde ele deu um nome falso, porque ele realmente estava muito irreconhecível. Lá, Ted foi acusado pela morte dessas duas meninas, já que ele tava com esses cartões de crédito e, enfim, juntaram as provas com o crime e colocaram ele na cena desse crime. E ele só cedeu a se identificar, dizer mesmo que ele era o Ted Bundy, tirar aquela máscara daquela identidade falsa, por causa de uma troca. Ele decidiu que ele se identificava em troca de poder telefonar pra namorada dele, que era Elizabeth na época. Depois disso, como o caso era muito urgente, resolveram passar o julgamento dele pra Miami, e foi em 1979 que então diversos jornalistas se reuniram e diversas localidades começaram a unir crimes que tinham acontecido, porque o Ted foi um serial killer que agiu, digamos assim, em diversos estados americanos. E quando o modus operandi dele ficou muito claro e quando ele começou a ser muito noticiado, outros estados que tinham crimes muito parecidos com o que ele estava sendo acusado começaram também a suspeitar dele. E aí era aquela história, né, pessoal? Toda vez que um novo caso surgia, ele era acusado para aquele novo caso, o Ted entrava em conflito com o advogado dele, brigava, dizia que os advogados estavam sendo completamente ineficazes. Ele chegou a pedir até substituição dos advogados, mas o juiz não autorizou, porém autorizou que ele fosse co-advogado no próprio caso. A prova mais forte que conseguiu acusar e sim dar realmente um julgamento como o Ted culpado foi que o Ted deixava algumas marcas sempre iguais, ou seja, ele sempre fazia alguma coisa com as pessoas que ele assassinava. Nesse caso era deixar marcas de mordida nas mulheres que ele matou. O pessoal da acusação pegou essas marcas, comparou com a mordida dele, com a arcada dentária, e isso batia, e foi essa a prova crucial que fez ele ser incriminado e condenado à morte numa cadeira elétrica. Ele foi sentenciado em 79, o júri era composto por mais ou menos umas 12 pessoas e durou por aí umas 7 horas de julgamento, até que decidiram a pena dele. E ele foi acusado não pelo assassinato de todas essas mulheres, mas da Margaret, da Lisa e de outras 3 tentativas de assassinato. Ainda depois de já ter sido condenado pela pena de morte, a investigação do caso de uma menina de 12 anos que havia sido assassinada também estava em andamento e conseguiram juntar provas que também acusavam o Ted. Ele foi também condenado por mais esse assassinato. O julgamento do Ted também ficou muito famoso porque depois em tribunal uma amiga dele, que era a Carol, que depois se tornou namorada, enfim, ela estava sempre lá para testemunhar a favor dele, e foi durante um tribunal, acho que eu falei nisso nos episódios, que ele pediu ela em casamento, e como estava perante um juiz, por lei, eles foram considerados casados. Ela passou a visitar ele na prisão quando já tava à espera da cadeira elétrica, e foi aí que ela acabou engravidando, porque eu não sei como, mas os guardas deixavam ele ter bastante liberdade, digamos assim, dentro da penitenciária, e a filha deles nasceu em 1981. Quando faltavam exatamente 2 dias pra morte do Ted, ele acabou confessando pra todo mundo que ele havia matado mais de 30 mulheres em 7 estados diferentes dos Estados Unidos. Ele ainda confessou outras coisas horríveis, uma delas era que ele praticava necrofilia. Se você não sabe o que é, fique sem saber, porque é uma coisa bem horrível. Foi então em 24 de janeiro de 89, foi o dia que o Ted foi pra cadeira elétrica, que ele faleceu, e fora da cadeia tava uma verdadeira algazarra. Isso foi na Flórida, tinha diversos estudantes que estavam completamente bêbados, festejando muito a morte dele, com cartazes dizendo que queriam sim que ele morresse, comemorando quando ele foi declarado morto. E foi nesse ano que a morte dele completa 30 anos, acho que foi por isso também que saíram tantas coisas relacionadas ao Ted Bundy, inclusive esse especial aqui no meu canal. Saiu o filme, também saiu aquele no Netflix, aquele documentário, como é que é o nome do documentário? Conversas com o Assassino. Conversas com o Assassino. É muito interessante, se vocês têm interesse sobre essa história, vocês têm curiosidade, é muito interessante também tanto olhar o filme, que conta a parte um pouco mais romantizada da vida dele, digamos assim, passando um pouco por cima dos crimes que ele cometeu, deixa muito leve, e também é interessante ver esse documentário, que aí fala um pouquinho mais sobre o quão cruel ele era. Eu tentei passar por cima de toda a história assim pra vocês entenderem, pra quem não conhecia, sem falar nada tão pesado assim, porque na verdade a história dele, o que ele fazia é realmente muito, muito pesado e muito assustador, e deixa a gente sem dormir à noite. E é assim que a gente fecha a 2ª temporada de Bettina Investigation, e a 3ª temporada vem com uma novidade exclusiva pra vocês, pessoal, porque nós vamos falar sobre os... Era criminosos ou assassinos? Porque nós vamos falar sobre os maiores psicopatas de Portugal. Sim, quero saber sobre a história dos psicopatas portugueses e vou contar pra vocês também. Não esqueça também de se inscrever nesse canal pra você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E não esqueçam do que eu sempre digo pra vocês: não abram a porta pra estranhos, não conversem com seus vizinhos se vocês não tiverem plena confiança de que eles são pessoas do bem. E mesmo assim, ainda desconfie, galera, porque o inimigo mora ao lado. Então é bom ter bastante cuidado. Eu avisei, tá? Eu avisei, qualquer coisa eu avisei. Obrigada.